História da fita VHS. A fita VHS, Video Home System, foi introduzida no mercado em 1976 pela empresa japonesa JVC, Victor Company of Japan. A ideia por trás da fita VHS era permitir a gravação de programas de televisão para que as pessoas pudessem assisti-los posteriormente. Inicialmente, a fita VHS era considerada uma tecnologia muito cara e limitada. No entanto, com o tempo, a tecnologia evoluiu e se tornou mais acessível, tornando-se rapidamente popular em todo o mundo. A popularidade da fita VHS aumentou ainda mais quando as empresas começaram a lançar filmes em fitas VHS. Isso permitiu que as pessoas assistissem a filmes em casa sem ter que ir ao cinema. Nos anos 80 e 90, a fita VHS atingiu o auge de sua popularidade. Milhões de pessoas tinham aparelhos de videocassete em suas casas, e as locadoras de filmes em VHS eram comuns em todo o mundo. No entanto, a popularidade da fita VHS começou a diminuir na década de 2000, à medida que novas tecnologias, como o DVD, posteriormente, o Blu-ray, foram introduzidas no mercado. As fitas VHS foram gradualmente sendo substituídas por essas novas tecnologias, e a produção de fitas VHS foi descontinuada em 2016. Agora que você está sabendo da história das mídias antigas, que tal converter para o formato digital de hoje? História da fita cassete. A fita cassete, também conhecida como fita cassete, é um formato de áudio analógico que foi popularizado na década de 1960 e se tornou um dos meios mais comuns de gravação e reprodução de música até a década de 1990. A fita cassete foi criada pela empresa holandesa Philips em 1962 e foi um grande sucesso em todo o mundo, especialmente após a introdução de gravadores e tocadores de fita cassete portáteis. Antes da fita cassete, os formatos de áudio mais comuns eram o disco de vinil e o rolo de fita aberta. No entanto, a fita cassete tinha várias vantagens sobre esses formatos. Primeiro, era muito mais portátil e fácil de transportar do que um disco de vinil ou um rolo de fita aberta. Segundo, a qualidade de som da fita cassete era considerada boa o suficiente para a maioria das pessoas, especialmente em comparação com a qualidade de som dos discos de vinil. Além disso, a fita cassete era mais durável do que um disco de vinil, uma vez que não era facilmente danificada por arranhões ou solavancos. A fita cassete se tornou especialmente popular na década de 1970, quando a música pop e rock se tornou a música mais popular entre os jovens. As gravadoras começaram a lançar álbuns em fita cassete, muitas vezes com faixas extras que não estavam disponíveis nos discos de vinil. As pessoas também começaram a gravar suas próprias mixagens de música em fitas cassete, criando compilações personalizadas de suas músicas favoritas. No entanto, a fita cassete também tinha suas desvantagens. A qualidade de som da fita cassete geralmente diminuía com o tempo, especialmente se a fita fosse tocada várias vezes. Além disso, a fita cassete era facilmente danificada por poeira e sujeira, e os tocadores de fita cassete muitas vezes tinham problemas mecânicos, como engasgos e enrolamentos. Com o advento do CD, Compact Disc na década de 1980 e a popularização da música digital na década de 1990, a fita cassete gradualmente perdeu sua posição de destaque como meio de gravação e reprodução de música mais popular. No entanto, a fita cassete ainda é usada por alguns músicos e gravadoras independentes como um meio de lançar álbuns e singles, e há um pequeno grupo de entusiastas que ainda apreciam a qualidade de som única da fita cassete. Agora que você está sabendo da história das mídias antigas, que tal converter para o formato digital de hoje? História do disco de vinil. O disco de vinil é um formato de gravação de áudio que surgiu em meados do século XX e foi utilizado como principal meio de distribuição de música durante décadas.
A sua história começa com a invenção do fonógrafo, em 1877, pelo americano Thomas Edison, que permitia a gravação e reprodução de som através da gravação de sulcos em um cilindro de cera. Porém, o formato mais conhecido do disco de vinil foi desenvolvido pela empresa alemã Deutsche Grammophon, em 1948. Esse novo formato, chamado de Long Play, ALP, utilizava um disco de vinil de 12 polegadas, que permitia uma maior duração de gravação e uma melhor qualidade sonora em relação aos antigos discos de 78 rotações. O disco de vinil tornou-se rapidamente popular entre os amantes da música, e durante as décadas de 1950, 1960 e 1970, foi o principal meio de distribuição de música. Artistas como Elvis Presley, The Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones e tantos outros lançaram discos que se tornaram clássicos e ícones da cultura pop. Porém, com o surgimento do CD na década de 1980, o disco de vinil começou a perder espaço e a sua produção foi diminuindo. Mas, nos últimos anos, houve um ressurgimento do formato, com muitas pessoas redescobrindo o prazer de ouvir música em vinil e a produção de discos voltando a aumentar. Hoje em dia, os discos de vinil são vistos como objetos de coleção, e muitas bandas e artistas independentes continuam a lançar seus trabalhos em vinil, mantendo viva a tradição desse formato tão importante na história da música. Agora que você está sabendo da história das mídias antigas, que tal converter para o formato digital de hoje? História do filme 8mm. O projetor de filme 8mm é uma peça icônica da história da tecnologia de cinema. O formato de filme 8mm foi criado pela Eastman Kodak na década de 1930 como uma alternativa mais acessível ao formato de 16mm existente na época. O primeiro projetor de filme 8mm foi introduzido pela Kodak em 1932, e era conhecido como Kodascope. Ele permitia que as pessoas projetassem seus próprios filmes caseiros em casa, e se tornou popular rapidamente. Na década de 1950, os projetores de filme 8mm foram aprimorados com a adição de som, o que permitiu que os filmes caseiros fossem ainda mais emocionantes. Esses projetores também se tornaram mais leves e portáteis, o que permitiu que as pessoas levassem seus filmes caseiros para festas e outros eventos. Com o surgimento do vídeo caseiro na década de 1970, os projetores de filme 8mm começaram a perder popularidade. No entanto, ainda há entusiastas do cinema que usam projetores de filme 8mm para projetar filmes antigos e preservar a memória da história do cinema caseiro. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, o uso do projetor de filme 8mm se tornou ainda mais raro, mas sua história continua sendo um importante marco na evolução do cinema caseiro. Agora que você está sabendo da história das mídias antigas, que tal converter para o formato digital de hoje? História dos slides. Os slides, também conhecidos como diapositivos ou transparências, tiveram sua origem no final do século XIX, com a invenção da lanterna mágica, um dispositivo que projetava imagens em grande escala em uma tela. As primeiras lanternas mágicas usavam lâmpadas de querosene para iluminar as imagens em vidro pintado ou fotografias montadas em vidro. Com o tempo, as lanternas mágicas evoluíram e passaram a ser usadas em apresentações científicas, aulas e palestras, permitindo que o público visse imagens ampliadas de amostras de laboratório, mapas, desenhos e fotografias. No entanto, as lanternas mágicas eram pesadas e difíceis de transportar, o que limitava sua utilização. Na década de 1950, a Kodak lançou o Kodachome, um filme em cores que permitia a criação de slides com imagens nítidas e vibrantes. Isso levou ao desenvolvimento de projetores de slides compactos e portáteis, que se tornaram populares em apresentações de negócios e educação. Na década de 1980, o uso de computadores pessoais se popularizou e surgiram os programas de apresentação de slides, como o Harvard Graphics e o PowerPoint da Microsoft. Com esses programas, os usuários podiam criar apresentações de slides digitais que podiam ser facilmente editadas e exibidas em um projetor de slides.
Com o advento da tecnologia digital, os slides de filmes foram gradualmente substituídos por apresentações de slides digitais, que oferecem maior flexibilidade e facilidade de uso. Hoje em dia, as apresentações de slides são usadas em praticamente todos os setores da sociedade, desde educação e negócios até entretenimento e publicidade. Agora que você está sabendo da história das mídias antigas, que tal converter para o formato digital de hoje? História do CD. O CD, ou Compact Disc, é um formato de armazenamento de dados digitais que revolucionou a indústria da música quando foi introduzido pela primeira vez em 1982. Ele foi desenvolvido conjuntamente pela Sony e pela Philips como uma maneira de substituir o LP, long play, como principal formato de música. O CD é feito de policarbonato e possui uma camada refletora de alumínio. Os dados são codificados digitalmente na superfície do disco como uma série de pequenos pontos, chamados de pits, e áreas planas, chamadas de lands, que são lidos por um feixe de laser. Quando o laser atinge um pit, ele é refletido de volta de forma diferente do que quando atinge uma terra, permitindo que o leitor do CD interprete os dados armazenados. O primeiro CD comercializado foi o álbum And the Visitors do grupo ABBA em 1982. No entanto, inicialmente, o CD era um formato caro e inacessível para muitos consumidores. O preço dos players de CD começou a cair na década de 1980 e, na década de 1990, o CD havia se tornado o formato padrão para música gravada. O CD ofereceu várias vantagens sobre o LP, incluindo maior qualidade de som, durabilidade, tamanho compacto e a capacidade de pular faixas facilmente. Também foi possível armazenar muito mais músicas em um único CD em comparação com o LP, tornando um formato ideal para compilações e caixas de coletâneas. No entanto, o CD não é perfeito. Algumas pessoas argumentam que a qualidade do som não é tão boa quanto o LP, e muitos fãs de música preferem o som analógico do vinil. Além disso, o CD é um formato de mídia física que pode ser facilmente arranhado ou danificado, o que pode afetar a qualidade do som. Com a introdução da música digital e streaming de áudio, a popularidade do CD começou a diminuir no início dos anos 2000. No entanto, há ainda muitos consumidores que preferem ter uma cópia física de sua música favorita, e o CD ainda é amplamente utilizado em estúdios de gravação e produção musical. Agora que você está sabendo da história das mídias antigas, que tal converter para o formato digital de hoje? História do DVD. O DVD, sigla em inglês para Digital Versatile Disc, disco digital versátil, é uma tecnologia de armazenamento óptico desenvolvida no final da década de 1990 e lançada comercialmente em 1997. A história do DVD começa na década de 1980, quando a Philips e a Sony lançaram o CD, Compact Disc, uma tecnologia que permitiu a gravação e reprodução de música digital. O CD tornou-se um sucesso comercial e rapidamente substituiu o vinil como formato de escolha para a música. No entanto, o CD não foi inicialmente concebido para armazenar vídeo. Em vez disso, foram desenvolvidos outros formatos, como o Laserdisc, que oferecia qualidade de imagem superior, mas era grande e caro. Nos anos 90, os estúdios de cinema buscavam uma alternativa ao Laserdisc que fosse mais acessível e oferecesse melhor qualidade de imagem. Assim, em 1995, um grupo de empresas, liderado pela Toshiba, começou a trabalhar no desenvolvimento do DVD. O objetivo era criar um formato de disco óptico que pudesse armazenar vídeo de alta qualidade em um disco menor e mais acessível que o Laserdisc. O DVD foi lançado comercialmente em 1997, inicialmente como um formato para filmes em DVD players dedicados. Logo depois, começaram a ser lançados DVD players para computadores pessoais. O DVD rapidamente se tornou popular devido à sua alta qualidade de imagem e som, bem como à sua capacidade de armazenamento,
que era muito maior do que a de uma fita VHS. O DVD também permitiu a criação de recursos adicionais, como menus interativos, opções de áudio e legenda em vários idiomas e recursos de bônus, como cenas excluídas e comentários dos cineastas. Esses recursos adicionais tornaram o DVD um formato de entretenimento muito popular. Nos anos 2000, o DVD se tornou o principal formato para filmes em casa e, em 2003, a venda de DVD superou a de fitas VHS pela primeira vez. O DVD continuou a ser um formato popular até o início dos anos 2010, quando começou a ser gradualmente substituído pelo Blu-ray, que oferecia maior capacidade de armazenamento e melhor qualidade de imagem. Hoje, o DVD ainda é usado, mas principalmente para conteúdo de baixo orçamento, como filmes independentes, documentários e programas de televisão. No entanto, o DVD teve um impacto significativo na indústria do entretenimento, ajudando a mudar a forma como as pessoas assistem a filmes e programas de televisão em casa. Agora que você está sabendo da história das mídias antigas, que tal converter para o formato digital de hoje? História do disquete. O disquete, também conhecido como floppy disk em inglês, foi um dos primeiros dispositivos de armazenamento de dados em massa para computadores pessoais. O disquete consistia em um disco magnético flexível com um revestimento de plástico que media cerca de 8 polegadas de diâmetro. A primeira versão do disquete foi desenvolvida em 1967 pela IBM, com capacidade de armazenamento de 80 kilobits. No entanto, a versão mais comum e amplamente utilizada do disquete foi a de 5,25 polegadas, que foi introduzida pela IBM em 1976. Essa versão do disquete tinha uma capacidade de armazenamento inicial de 160 kilobits, que foi posteriormente aumentada para 1,2 megabytes. O disquete de 3,5 polegadas foi introduzido em 1981 pela Sony e posteriormente adotado pela indústria de computadores pessoais. Essa versão do disquete era menor e mais durável que a versão anterior de 5,25 polegadas e tinha uma capacidade de armazenamento inicial de 720 kilobits, que foi posteriormente aumentada para 1,44 megabytes. Os disquetes foram amplamente utilizados como meio de armazenamento para programas de computador, documentos e outros arquivos. No entanto, com o surgimento de dispositivos de armazenamento mais modernos, como CDs, DVDs e pendrives, o uso de disquetes foi gradualmente diminuindo. Hoje em dia, o disquete é considerado obsoleto e raramente utilizado. No entanto, sua importância histórica como um dos primeiros dispositivos de armazenamento de dados em massa para computadores pessoais não pode ser ignorada. Agora que você está sabendo da história das mídias antigas, que tal converter para o formato digital de hoje?